Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Estamos dando início a mais um trimestre que tem como tema, nossa revista tem como tema a justiça divina. E essa nossa lição está dividida em 4 tópicos principais, que são sobre o livro de Ezequiel, sobre o profeta, sobre o Atalaia, sobre a responsabilidade. Nossa revista ela vai estar pautada no livro de Ezequiel. Nosso texto áureo se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino, como as boas novas. A palavra-chave é Atalaia. Atalaia, segundo o dicionário, diz que é aquele que vigia, que observa, também é conhecido como sentinela. Então, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele pode ser dividido em 3 partes principais. Primeira parte, na verdade a primeira parte é o primeiro subtópico, segunda parte, segundo subtópico, e terceira parte, o terceiro subtópico sobre o livro de Ezequiel. Então, a primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo de número 24. Então, essas profecias elas foram entregues aos profetas antes da destruição da cidade de Jerusalém, antes da destruição do templo. Aí vem a segunda parte, que é do capítulo 25 até o capítulo de número 32. Então, nesses capítulos aqui, os oráculos divinos eles são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e também o Egito. E a terceira parte, que vai do capítulo 33 até o capítulo de número 48, eles tratam da queda de Jerusalém e também do retorno dos judeus. E também nesse meio aí, no capítulo 37, aparece aquela famosa visão do vale de ossos secos. Aí ela termina com a visão do novo templo e também a redenção para Israel e toda a humanidade de um modo geral como resposta da primeira visão. Aí o resumo desse tópico diz assim: o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira dos capítulos 1 ao 24, a segunda dos capítulos 25 ao 32 e a terceira do capítulo 33 até o capítulo de número 48. Sobre o profeta, sobre Ezequiel. Bom, ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Não tem nenhum outro profeta com esse nome, nenhuma menção do seu nome no Antigo Testamento. Então o primeiro subtópico vai falar sobre a identidade de Ezequiel. Então, seu nome em hebraico, eu não sei nem se eu consigo pronunciar isso aqui, é esse aqui, ó. Yehezkel, que nós traduzimos como Ezequiel, que significa fortalecido por Deus. Então ele viveu entre os exilados da Babilônia. Só quero dizer para você o seguinte: isso aqui não é hebraico, isso aqui é transliteração do hebraico. Isso aqui é uma coisa que não existe. Isso aqui a gente pega aquelas letrinhas hebraicas e coloca como se fossem as nossas letras, tá bom? Então a gente chama de transliteração. Isso aqui não existe na verdade, é a forma como nós lemos o hebraico, é isso daqui, tá ok? Então significa Ezequiel, significa fortalecido por Deus. Ele viveu no meio dos exilados da Babilônia, ou seja, ele também foi levado cativo para a Babilônia. Ezequiel 8:1 diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ele está falando aqui a casa dele lá na Babilônia, lá onde ele habitava, lá onde ele foi levado cativo. Então ele estava na casa dele e os anciãos estavam com ele nesse lugar. Aí ele iniciou seu ministério ali, lá no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Então Ezequiel capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: e aconteceu no 30º ano, então isso aqui 30º ano de quê? Você já vai entender. 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visão de Deus. Pode dizer, como é que você sabe que esse 30º ano é a idade dele, são os 30 anos dele? O versículo 2 vai dizer assim, ó: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Então, peraí, aqui já fala uma data diferente, não é? Na verdade é a mesma data. É que o versículo 1 vai estar falando da idade dele, o versículo 2 vai estar falando do período que eles estavam em cativeiro, o quanto de tempo já havia passado no cativeiro. Então, o seu ofício, segundo estudiosos, diz que durou aproximadamente 22 anos. Então, se começou com 30 e durou aproximadamente 22, então possivelmente ele morreu com 52 anos, ou aproximadamente 52 anos. Segundo subtópico, a procedência, Ezequiel 1:3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, peraí.
Buzi era um sacerdote, então Ezequiel era filho de sacerdote. Se ele é filho de sacerdote, ele é descendente de sacerdote, ele também, a partir dos 30 anos de idade, ele seria sacerdote também. Houve, durante a história de Israel, 3 deportações. Ezequiel já foi levado na primeira leva, em 597 a.C., então já foram para a Babilônia. Ezequiel já estava no meio da primeira leva de deportados. Daniel estava entre eles, não estava? Tá, Daniel capítulo 1, versículos de 3 a 6, se você quiser anotar para ler depois, ele também foi levado cativo. Daniel servia na corte, Ezequiel ficava no meio dos cativos, Daniel servia na corte, ambos na Babilônia, então cada um estava num lugar diferente, ambos os profetas foram contemporâneos, pelo menos num período de tempo. Então Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético que Deus deu início ali para ele, ou seja, ao invés de ser sacerdote, ele foi profeta. Ele tinha descendência sacerdotal, mas não exerceu o ministério sacerdotal, exerceu o ministério de profeta. Então ele exerceu o ministério profético entre o povo, está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 11, que nós já lemos. Jeremias também era contemporâneo deles, então Jeremias também por um período de tempo, não foi o período todo da vida deles, né? Aí Jeremias ele profetizava para o povo de Jerusalém, então Jeremias não foi levado cativo. Olha só, então Daniel profetizava lá para os grandes, né? Ele servia lá na corte, ele era ai meu Deus, agora sumiu a palavra, mas ele servia ao rei Nabucodonosor e lá na corte. Ezequiel ficava entre o povo entre os cativos. Aí Jeremias ficava lá em Jerusalém. Então tinha profeta para todo lado, para todo gosto, tá ok? Todo mundo, ninguém ficava sem profecia, ninguém ficava sem ouvir a voz de Deus. Então Jeremias, mas espera aí, se o povo foi levado cativo, para quem Jeremias profetizava? O povo foi levado cativo, lembra que eu falei que foi levado cativo em 3 etapas, em 3 fases? Pois na primeira etapa foi levado uma quantidade de pessoas, na segunda foi levado mais uma quantidade de pessoas, e na terceira mais uma quantidade de pessoas, e ainda continuou gente na terra, ou seja, sempre os mais pobres ficavam na terra para cuidar da terra. Então Jeremias profetizava para aquelas pessoas que ficaram, para aquelas pessoas que não foram levadas ao cativeiro. O resumo desse tópico diz: o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Essas são as informações que nós temos acerca de Ezequiel, segundo consta no seu próprio livro. Terceiro tópico fala sobre o atalaia. Então, primeiro subtópico, atalaia. Então, ela é uma palavra feminina, de origem árabe. Ela está aqui? Ela está aqui. Atalaia é uma palavra de origem árabe e se diz atalaat, ou seja, qual que é a tradução? A tradução certa aqui, lugar alto. Nós pegamos aquela primeira tradução que eu passei para vocês, foi o que consta no dicionário da língua portuguesa, que não está errado, está correto, mas aqui é o significado literal de atalaat. Tá ok? E é uma palavra árabe, não é hebraica, não é grega, ela é árabe, tá bom? Então a função do atalaia ela é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, dos versículos 24 até o 27, nós não vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 17 ao 20, também é descrito lá, também nós não vamos ler. E também ela é melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como um sentinela. Então essa aqui, Ezequiel 33, de 2 ao 7, é um pouco extenso, mas nós vamos fazer essa leitura aqui. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, que Deus está falando para ele, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então, um homem foi constituído dentre os seus irmãos como atalaia. Ele vai ficar normalmente numa torre de vigia, porque tem uma visão ampla, uma visão panorâmica de todos os lados. Ele vai ficar como atalaia. E se ele vê que vem a espada, ou seja, que o inimigo está vindo contra eles, guerrear, ele vai tocar a trombeta, para ele poder avisar o povo. O que está acontecendo? Por que está tocando a trombeta? Porque está vindo o inimigo. Então essa é a função do atalaia. Se aquele que ouvir a trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então o atalaia foi estipulado para uma determinada função, ele cumpriu o seu objetivo, ele cumpriu a sua função, ele fez o que deveria ser feito. Aí as pessoas que ouviram ele, se não derem atenção, a espada chegar e essa pessoa vir a morrer, vir a falecer pela espada, pela guerra, pela morte, e o seu sangue vai ser sobre a sua cabeça. Ou seja,
Você vai se levar a sua culpa. Você ouviu o atalaia, você ouviu que ele disse, o seu aviso, o toque da trombeta, o inimigo está vindo, a espada está vindo, a guerra está vindo. Você ouviu e não deu ouvidos, não prestou atenção, o seu sangue é sobre a sua cabeça. Isso é claro e é óbvio. O versículo 5 diz: ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não avisar o povo, e a espada vier. Olha só, agora aqui no versículo 6 já inverte a situação. O atalaia viu, mas ele não tocou a trombeta, ele não fez o que ele foi estipulado para fazer, o que ele deveria ter feito, ele não fez. Não avisou o povo, mais uma vez, não fez o que deveria fazer. E a espada vier, porque a espada está vindo, ele viu que está vindo, mas ele não falou nada. E levar uma vida dentre eles, voltei para o versículo aqui, levar pelo menos uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Ele morreu por causa do pecado dele. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então, olha a responsabilidade que o atalaia tem. Ele tem que ver, não só ver, ou seja, ele não pode ficar cochilando, não. Ele tem que estar bem acordado, bem desperto, preparado para qualquer momento, porque o inimigo não avisa a hora que ele vem a qualquer momento. Então, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que tocar a trombeta e ele tem que avisar o povo. O toque de trombeta é um aviso? Sim, o toque de trombeta já é um aviso, mas as pessoas ainda assim vão perguntar: o que está acontecendo? Aí ele vai ter que avisar o povo: está vindo a espada, está vindo guerra, está vindo um exército contra nós. Ele tem que fazer isso, ele tem uma responsabilidade. Agora, se ele cochilar, ele não vai ver, as pessoas vão morrer e o sangue deles vai ser requerido da mão do atalaia. Então a responsabilidade é muito grande. Versículo 7: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, aqui ele está dizendo que Ezequiel era o atalaia de Deus, foi constituído por Deus, foi instituído por Deus para ser atalaia. Ou seja, ele vai ver o perigo, ele vai ver as ameaças, ele vai ver os riscos e ele vai avisar o povo de Israel. Segundo tudo aquilo que o Senhor falar para ele, ele vai falar para o povo de Israel. Então, é uma metáfora que é a responsabilidade do sentinela militar e a responsabilidade do profeta sobre avisar do perigo. O militar, o sentinela militar, ele tem a responsabilidade de avisar do perigo. E o profeta também tem essa mesma responsabilidade. Fez uma comparação aqui entre os dois. O sentinela militar ele vai avisar sobre morte física. E o profeta ele vai avisar sobre a morte física e o pior de tudo, sobre a morte eterna. Ele vai avisar sobre a condenação eterna, sem volta. Segundo o subtópico, o fim dos 7 dias, está no versículo 16 de Ezequiel capítulo 3, Ezequiel 3,16. Sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então aqui, essa é a primeira visão que inaugura o ministério dele profeta. Inaugurar é uma palavra estranha, mas inaugura, dá início ao seu ministério profético, e ela ocupa todo o capítulo 1, por isso que nós não vamos fazer a leitura, mas dentro do capítulo 1, toda essa primeira visão que ele teve, o início do seu ministério, é o capítulo 1 inteiro. Então é a visão da glória de Deus, do trono de Deus, dos querubins, a visão geral que ele teve. Então Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28, só esses aqui, tá? E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar ou bronze, como a aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Essa é a visão que Ezequiel estava tendo. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Terceiro subtópico, a expressão filho do homem. Filho do homem está aqui. Isso aqui é mais fácil de pronunciar, né? Ben Adam. Adam soa comum para você? Adam é de Adão. Adam significa homem. Então, filho do homem, Ben Adam. Então Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Deus, Ezequiel, não, ele não fala Ezequiel, ele fala assim, filho do homem. Então toda vez, primeiro aqui, Ezequiel 3,17, só a parte A do versículo. Filho do homem, vou ler o restante do versículo para você compreender melhor.
Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, só a parte A do versículo. Filho do homem, ele está tratando com Ezequiel, chamando ele de filho do homem. Em hebraico, Ben-Adã, como nós vimos aqui, né? Também isso aqui também é uma transliteração, tá bom? Não, isso aqui não é hebraico. Hebraico é outro tipo de letra. Isso aqui é só transliteração para que nós possamos entender e pronunciar, porque se nós vemos as letras hebraicas, a maioria das pessoas não vai entender o que está escrito ali. Então, esse termo aqui, Ben-Adã, ou filho do homem, ele aparece 93 vezes ao longo desse livro de Ezequiel que nós estamos estudando, e só no capítulo 3 ela aparece 6 vezes. Então, também, Jesus também se referia a si mesmo nos evangelhos com esse título, como? Filho do homem. Porém, o título vem acompanhado de um artigo. Que artigo é esse? O artigo definido, masculino, singular. O filho do homem, porque Jesus é o filho. Jesus não é um filho do homem, assim como nós somos um filho do homem, cada um de nós. Não, Jesus é o filho do homem. Lucas 19:10 diz assim: porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O subtópico 4 diz: o atalaia sobre a casa de Israel. O mesmo versículo que nós lemos, Ezequiel 3,17, só que agora a parte B do versículo. Então vamos lá, 3,17. Filho do homem, o início do versículo, né, que nós lemos anteriormente. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, Deus está colocando Ezequiel como atalaia, como o vigilante, como sentinela da casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Tudo que Ezequiel ouvia do Senhor, ele tinha que passar para o povo. Mas tem um porém, né? Deus sabia que mesmo no exílio, olha só, o pessoal foi para o exílio por desobediência, o povo foi no exílio por desobediência. Agora, mesmo no exílio, os filhos de Israel, eles continuariam a sua rebelião. Deus já sabia disso. Ezequiel 3,7, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então Deus já sabia sobre isso, mas mesmo assim tem que avisar, porque senão o sangue vai requerer das nossas mãos, ou da mão do atalaia vai ser requerido esse sangue. Então Deus constitui Ezequiel como atalaia para profetizar para os filhos de Israel lá no cativeiro. E existiam outros atalaias? Sim, existiam outros atalaias. Nós não falamos sobre Jeremias era atalaia, mas era para falar para o povo que estava lá em Jerusalém. Daniel era para falar lá para o povo que estava na corte de Nabucodonosor. Ezequiel 3,11. Eia, pois, vai aos do cativeiro e aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, ele não esperava resultado de sua pregação, porque Deus já tinha avisado ele que vai ter pessoas, ou seja, muitos deles não iriam dar ouvidos. Ezequiel 2,5 diz assim: e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. O resumo desse tópico diz: atalaia significa lugar alto, e era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Capítulo 4, tópico 4 da nossa lição, sobre a responsabilidade. Tem responsabilidade? Tudo tem responsabilidade. Então a responsabilidade do profeta, como atalaia, sendo instituído por atalaia sobre Israel, é igual a nossa como cristão. Então, qual que é a responsabilidade? Então, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Então, seu discurso alcança justos e injustos, crentes e descrentes, né? Crentes ou ímpios. Então, o primeiro subtópico diz assim: a responsabilidade do cristão. Está em Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, Deus não está falando direto com o ímpio, ele está falando com o atalaia, ele está falando com o profeta. Quando eu disser ao ímpio, ou seja, eu digo para você e você repete para ele: certamente morrerás. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, quando eu falar ao ímpio que você vai morrer, certamente você vai morrer, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para você, e você não avisar, o que vai acontecer? O ímpio vai morrer na maldade dele, mas o sangue dele vai ser requerido da nossa mão. Se Deus falou conosco, nós temos que fazer a nossa parte, ir lá, falar aquilo que Deus falou para nós falarmos. Então, todo cristão ele tem pelo menos duas responsabilidades, vamos colocar aqui. Primeiro, anunciar o evangelho a todo pecador. Segundo, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim, porque também não adianta nada ganhar o mundo inteiro, como a Bíblia diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9,16
E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está escrito no nosso textuário, não é isso? Então é nossa obrigação como cristão levar a salvação às almas. E como eu gosto de dizer, se necessário for, use palavras. Mas o seu testemunho pessoal pode ter certeza que fala muito mais alto do que todas as suas palavras. Bom, também é dever do justo perseverar até o fim. Ou seja, nós precisamos perseverar até o fim, porque se ele ceder, se nós cedermos, ele o justo aqui, né? Se nós cedermos, a sua justiça não será levada em conta. Mas peraí, tudo que eu fiz, Deus não vai levar em consideração? Se você não perseverar até o fim, não. Ezequiel 3:20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, se o justo se afastar, se o justo se desviar do caminho correto, começar a praticar maldade, injustiça, o atalaia, o profeta, também vai ter que avisar. Nós também vamos ter que avisá-lo, vamos ter que falar com ele, porque senão, o que vai acontecer? Ele vai morrer por causa do pecado dele, mas o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. A partir do momento que nós falarmos aquilo que Deus mandou falar, o sangue não é mais responsabilidade nossa. Ezequiel 33:13. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quem não perseverar? É o inverso, né? Não será salvo. Segundo subtópico, a responsabilidade do ímpio. Está em Ezequiel 3:19 e o versículo 27. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. E o 27, mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então essa expressão aqui ela é usada pelo Senhor Jesus também, lá em Mateus 11:15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí tem outros também, Mateus 7:16, Marcos 7:16, perdão, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá em Apocalipse 13:19 também diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Então essa expressão não é do Novo Testamento, a expressão já é desde o Antigo Testamento que ela vem, tem ouvidos, ouça. Presta atenção, não é só para escutar, entrar por aqui, sair por aqui. Não, é para prestar atenção no que está sendo dito. Então, nossa responsabilidade é o quê? É pregar. Então, se eu não pregar, eu vou sofrer consequência? Vai sofrer consequência, porque tem consequência. Se deixar de falar, se deixar de anunciar, vai ter consequência. A responsabilidade do ímpio, qual que é? A responsabilidade do ímpio é aceitar. Se ele não aceitar, ele também vai sofrer as consequências, infelizmente. O terceiro subtópico diz a extensão da nossa responsabilidade. Extensão aqui é o complemento. O que mais complementa a nossa responsabilidade? Temos mais que isso? Temos mais ainda. Ezequiel 3:20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, quando o justo se desvia, ele também precisa ser alertado igualmente, da mesma forma que o ímpio. As pessoas hoje, elas estão se esfriando na fé, elas estão se afastando dos cultos, se afastando das igrejas, se afastando da comunhão com os irmãos, principalmente nesse período que praticamente terminou de isolamento social. As pessoas não querem contato, não querem, medo de contaminação. Aí o que vai acontecendo? Vai se esfriando na fé. Aí qual que é o resultado que isso pode chegar? Pode chegar ao desvio completo, se afastar completamente, deixar, abandonar, apostatar da fé. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ou seja, igual cuidado uns dos outros é um dever nosso, é uma responsabilidade nossa. Cada um cuidar do outro. Começou a se afastar, opa, vem para cá, vem para cá. Começou a se desviar do caminho, opa, o caminho é por aqui, por aqui, por aqui. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Então nossa preocupação não é somente com o pecador que está lá fora, ignorante, não, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho, aquelas que se perdem, aquelas que saem porque querem também, claro, responsabilidade nossa. Lucas 15:4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até encontrá-la? Então ele está fazendo uma pergunta. Que homem que não faz isso?
Todo homem faz isso. A ovelha é sua, você vai buscar. Nós temos que buscar. A ovelha pertence ao rebanho do Senhor. E nós somos atalaias do Senhor. Nós temos que buscar essa ovelha. Resumo, pelo menos alertá-la. Resumo desse tópico diz que a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Para a gente concluir aqui, Ezequiel capítulo 2, versículos 5 e 7. São duas coisas, eles e nós. Então, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E nós, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebeldes. Então, eles têm que dar ouvidos e nós temos que falar, porque senão como que eles vão ouvir, como que eles vão dar ouvido, como que eles vão prestar atenção? Alguém tem que falar, e esse alguém somos nós. Ou seja, continue anunciando a mensagem. Mas eles não vão ouvir. A responsabilidade de ouvir ou não é nossa. A nossa responsabilidade é falar. A responsabilidade deles é ouvir. Quem convence o pecador, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, sua família, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.